boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais. Quinta-feira é o dia do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Para análise, para o debate dos assuntos de hoje, a gente vai escalar o seguinte time com a gente. No nosso time, a doutora Eliane Pereira dos Santos, biomédica. Eliane é gestora pública, é especialista em saúde pública, coordenadora de saúde da Federação Nacional das APAES. Está falando com a gente do Rio de Janeiro. Tudo bem, doutora Eliane? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês, falando por temáticas tão importantes. 12:03 agora. O grupo de juristas, coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, apontou à CPI da Covid que cabe uma ação de impeachment contra Jair Bolsonaro por crimes de responsabilidade no enfrentamento à pandemia. Eles apontam que há farto material probatório de 7 tipos de crimes cometidos pelo presidente. Para os juristas, além de infringir a lei do impeachment, Bolsonaro cometeu crimes contra a saúde pública, aí no caso charlatanismo, infração de medida sanitária e epidemia, também crime contra a administração pública, no caso é a prevaricação, contra a paz pública, incitação ao crime e também contra a humanidade. Doutora Eliane, o seu entendimento como gestora pública, como especialista em saúde pública, tudo isso relacionado com a nossa saúde, essa pandemia? Seu microfone fechado, doutora? Sim, eu entendo assim que a falta das vacinas, né, realmente atrasou bastante a nossa saúde da população, né, e evitar o número de mortes que acontecia. Realmente nós tivemos um número drástico, né, de óbitos, e que a gente está vendo o resultado aí, que a vacinação chegou no nível 40% já, e que tem realmente reduzido de forma gigantesca, né, os agravos da pandemia. Isso, os custos baixaram de todas as formas, né, tanto o custo hospitalar, como a economia está retornando, o turismo está retornando, então isso realmente foi bastante drástico para o país, uma tomada de decisão no momento certo. Então, eu acredito que realmente isso tem que ser apurado, onde estiver as falhas, como que vai acontecer, né, o término dessa CPI aí, para a gente entender melhor, né, se realmente daria para fazer coisas diferentes. Eu entendo que daria, mas eu também entendo que nós tivemos momentos, e eu sou da área de saúde, eu trabalho na linha de frente, que a gente não sabia o que fazer, né? Na verdade, assim, chegou muitos momentos que lá no começo da pandemia pegou todo o profissional de saúde com muita surpresa. Não se sabia qual protocolo seguir, não se sabia, eu não sei se vocês lembram que no início nós tivemos uma paralisação total de tudo, parou tudo, inclusive partes eletivas, prejudicou pacientes naquele momento, porque protelou diagnósticos, enfim. Eu vejo isso que tem que ser apurado totalmente, mas eu vejo assim, que todas as ações que foram feitas não foram 100% eficazes, ninguém tinha a fórmula mágica, né, nos momentos da pandemia. Hoje a gente já conhece bem. Hoje a gente consegue voltar e julgar os erros do passado, eu entendo isso. Mas eu também vejo que dentro da área de saúde a gente não sabia como caminhar naquele momento. As vacinas têm essa parte toda da CPI que está apurando, realmente, os interesses, tem que sim, eu acho que tem que ser apurado e condenado, todos têm que ser condenados de forma da lei, né, dentro da forma da lei, mas assim, eu também vejo um outro lado, que nós também, eu acho que no futuro, até profissional de saúde vai falar, você fez muita coisa errada, mas não é que fez, gente, é porque a gente não tinha conhecimento de uma doença que acabou naquele momento surgir, nós sabemos como que drasticamente ela agiria naquele organismo, e cada um, vocês viram, né, cada um responde de uma forma diferente, né, cada pessoa tem um curso da doença diferente, então, assim, é muito difícil. Então, eu prefiro me abster em julgar as pessoas, porque eu sei
tanto que para a gente foi difícil, enquanto saúde, conduzir isso até aqui. Como eu falei no começo, aí nós somos sobreviventes. Nós que estamos aqui falando somos sobreviventes de uma tsunami que passou de um vírus, né, que fez uma tsunami. Então, assim, cada um continuou da forma que ele conseguiu, né? E a saúde comportou dessa forma. Eu vejo os gestores públicos também que cometeram erros, sim, eu tenho certeza que cometeram erros, mas eu não sei se foram erros programados, premeditados, ou se foi pelo desconhecimento. Então, eu me abstenho de julgar as pessoas, tanto a parte pública, né, da gestão, como a parte de saúde, enquanto protocolo de atendimento desses pacientes. É o seguinte, o tema, quando tinha 5 meses de vida, Érica Miranda, que hoje está com 31 anos de idade, é modelo, foi internada pela primeira vez com uma síndrome torácica aguda. Os seus pais não sabiam disso, mas era uma complicação da anemia falciforme que ainda não tinha sido diagnosticada. O que é a anemia falciforme? É uma doença hereditária que causa alteração na hemoglobina, cujo diagnóstico é realizado pelo teste do pezinho, feito no recém-nascido antes de deixar a maternidade, e que possibilita que seu portador inicie o tratamento adequado precocemente. A criança com anemia falciforme é mais suscetível a infecções na infância, aumentando o risco de pneumonias, meningites e outras complicações. Eu destaquei aqui Érica Miranda, modelo hoje com 31 anos. Quem é Érica Miranda? Ela é uma personagem aqui de uma reportagem que veio pelo UOL, dentro do canal Viva Bem, e essa reportagem da Samantha Serquetani. Por isso que a gente está tratando desse tema aqui. Inicialmente, doutora Eliane, quantas pessoas, quantos pacientes no Brasil têm essa doença, anemia falciforme? O que a sociedade sabe a respeito dessa complicação? Bom, hoje, a partir de 2001, a doença falciforme foi introduzida, né, como pesquisa na triagem neonatal. Então, a partir de a gente só teve diagnóstico dessas crianças a partir de 2001, como a portaria 822, hoje é a possibilidade número 5, criou, né, incluiu essa pesquisa no Programa Nacional de Triagem Neonatal. E era uma luta, era uma bandeira muito grande, porque a gente sabia que tinha muito afetado no nosso país, né? Na verdade, é uma doença genética, mas teve uma ocorrência muito grande na raça negra. E nós somos todos, né? Todo o Brasil teve aí uma miscigenação da raça negra devido à migração e da escravidão, na verdade, né? A quantitativo desses pacientes, eles vão muito por determinadas populações, onde teve alguns lugares tem uma ocorrência muito maior. Quando a gente caminha na Bahia, hoje é a maior incidência da doença falciforme é a Bahia, né? Quando pós-Bahia vem Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, que são os locais que teve mais a incidência da migração da população negra, né? E a escravidão em si. Então, se fala que é uma doença da raça negra, mas, na verdade, ela aconteceu com muita frequência na raça negra, mas qualquer um de nós, por ser doença genética, pode ser afetado. Ela é transmitida, gene afetado do pai, gene afetado da mãe, 25% de chance de gerar um bebê doente, né, em cada gestação. Uma doença grave, extremamente grave, que é o caso da Érica, né, o relato da Érica, a gente entende a gravidade. A Érica nasceu em 1990, então não tinha investigação realmente. Demorou-se o diagnóstico dela, mas todas essas consequências que aconteceram de forma posterior, algumas sim teria evitado, outras não. Outras aconteceria de alguma forma, dependendo de uma infecção, alguma coisa assim. Agora, essa triagem neonatal, destacamos aqui, isso não existia naquela época, no momento em que ela nasceu. Hoje, qual é o cenário? O cenário hoje ele é bem melhor, bem melhor. Hoje a gente tem 6 doenças incluídas no Programa Nacional de Triagem Neonatal. Diga-se de passagem que são doenças que a gente tem uma frequência bem expressiva, né, no cenário nacional. Como é um programa nacional, eu não consigo fazer onde que tem maior incidência por regionalização. Então, eu faço no Brasil, qual que é a maior incidência brasileira.
Então, a doença falciforme, de todas as que a gente investiga, é a maior, mas dentro dela tem hipotireoidismo congênito, tem fibrocetonúria, tem fibrose cística, tem hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Doutora Eliane, como coordenadora de saúde da Federação Nacional das APAES, aí no Rio de Janeiro, qual que é a interlocução que é feita entre a entidade, a partir da entidade, com o governo federal, com o Ministério da Saúde, sobre essa questão, sobre políticas públicas para esse tema? As políticas públicas, né, as APAES, né, as APAES de uma forma geral no Brasil, foi que começou o movimento. Começou na antiga APAE de São Paulo, hoje Instituto São Clemente, que trouxe o Programa Nacional de Triagem Neonatal para o Brasil. E, posteriormente, várias APAES abraçaram o Programa Nacional. Então, essa interlocução é muito grande entre as APAES e serviços que são dentro de universidades, programas estaduais também acontecem, serviços públicos, né, e filantrópicos. Então, essa interlocução é muito grande. Eu digo para vocês que a pandemia foi uma das coisas que a gente ficou muito tenso mesmo, de deixar bebês sem diagnóstico, porque eles não poderiam circular. No nascimento, ele na unidade, a unidade estava tratando de Covid, então o bebê, talvez, a gente ficou muito preocupado, será que aquela mãe vai conseguir chegar na unidade e colher o teste pezinho? Hoje a gente sabe que muitos estados, como São Paulo, Brasília, Paraná, colhem na maternidade, na alta hospitalar, mas não é assim, de forma geral, no Brasil. O bebê vai em uma unidade de saúde, após 48 horas de vida, completar o seu teste de pezinho. Então, foi um momento que a gente interferiu drasticamente para que a gente não tivesse prejuízo para esses bebês, para esses recém-nascidos. Qual é a qualidade de vida hoje de um paciente com esse problema, com anemia falciforme, as suas complicações? A Érica conta ali na reportagem para o UOL que o irmão tinha, né, e morreu. Ela fala também de uma amiga que fez o transplante de medula. Ela fez o transplante de medula, está muito bem, né? Qual é a qualidade de vida, de uma maneira geral, dessas pessoas? Hoje ainda falta muito no Brasil, políticas públicas voltadas para atendimento de doença falciforme em centros de referência. É uma luta, uma bandeira muito grande, por ser uma população mais afetada de todos, como eu disse no início, é a doença que a gente mais encontra doentes no Brasil, principalmente naqueles estados que eu falei. Então, assim, ainda tem que avançar bastante a política pública. Os protocolos me dizem que o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, não tenho cura da doença, mas eu tenho eu impeço algumas intercorrências que podem afetar essa pessoa. Mas da Érica, ela fala que com 5 meses de idade, ela teve uma síndrome torácica aguda. Não aconteceria se ela tivesse tido o diagnóstico ao nascimento, porque ela estaria sendo acompanhada, não teria permitido ela ter infecções, chegar naquele nível. O irmão dela foi um paciente que, pelo que eu entendi na reportagem, hipertransfundido, que no momento da transfusão ele faleceu. Ele foi aluminizado, imagino eu, não tenho o histórico dele, mas... Ela fala que teria sido um erro médico, né, a transfusão. Exatamente. Então, assim, ele deve ter chegado, não deve ter tido acompanhamento regular da doença dele na rede pública de saúde, no serviço especializado. Então, a gente evita óbitos, a gente evita doença, aparecimento de quadros infecciosos, para que ela não tenha consequência dessa doença em seu organismo. Cada vez que ela tem o caso da Érica, né, ela teve um AVC, então, assim, você está acompanhando regularmente, você consegue evitar algumas condições graves da doença. Ela é grave, sim, mas a gente consegue com protocolos bastante seguros para que não aconteça. No caso da Érica transplantado, eu não sei se você viu, ele não é para todos. O transplante não é para todos. Não é para todos, é para pessoas graves, que têm uma evolução grave da doença. Então, existe todo um protocolo clínico, uma diretriz terapêutica do Ministério da Saúde que me diz o que quem pode fazer transplante. Né? Aquele que todas as interferências clínicas, os protocolos clínicos não conseguiu mudar o curso da doença. Então, esse vai para transplante, sim. Juliana Rocha com a gente no Instagram. Doutora Eliane, ela pergunta o que é o chamado teste da bochechinha e se substitui o teste do pezinho. Pergunta da Juliana Rocha. Olha, o teste da bochechinha ele é mais profundo, ele é uma investigação genética de vários defeitos, né? Ele
investiga até 900 doenças. Hoje, o nosso programa público ele investiga 6 doenças. Substituir o teste do pezinho, eu acredito que não. Por quê? Porque é o tempo. A partir do tempo que se leva para fazer um teste do pezinho, a gente tem 5 dias. O teste da bochechinha ele é um pouco mais longo, a liberação do resultado. Ele, geralmente, ele está sendo feito em paralelo à triagem, ao Programa Nacional de Triagem Neonatal, né? Ele é uma forma, sim, que amplia bastante a investigação, mas já digo de vez, a gente não deve procurar o que a gente não consegue curar, né? E ele apresenta muita coisa que é inespecífica e muitas vezes até difícil de entender aquela mutação que aconteceu. Então, ela vai ver um monte de mutações e muitas coisas que não vão aparecer na infância, e depende do momento aparecer, às vezes nem aparece. Então, assim, para a angústia dos pais, eu não sei se eu faria do meu filho. Eu da área de triagem neonatal, da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, faço parte da diretoria, né? E do Programa Nacional de Triagem Neonatal também. Eu acho inválido, sim, mas alguns modernismos eu ainda conservo o que eu quero enxergar. Só eu não quero buscar além do que eu quero. Então, a Juliana pergunta se substitui. Na verdade, eles são complementares. Então. São complementares. Sim. São complementares. Muito bem, pessoal. O tempo do programa se esgotou. Quero agradecer a presença de vocês todos em nome da equipe do programa Gente que Fala. Termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, sempre às quintas-feiras, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Obrigado pela audiência. A gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.